várias missões que ele realizou, e isso é também a essência da vida do Carlos. E o livro é um relato e uma consequência óbvia da sua forma de estar na vida. Durante a leitura deste livro, desde já aconselho vivamente, conseguimos entender as suas várias dimensões. Desde logo, a sua dimensão histórica. Trata-se, por acaso, de uma disciplina que nós partilhamos o gosto, onde o Carlos, nesta dimensão, nos incentiva a recordar e a apreender com as guerras da humanidade, desde as guerras do Antigo Egito até às guerras dos nossos dias. A propósito disto, a frase de Hipócrates que encontramos no livro, a guerra é a única escola adequada para cirurgiões, de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, é muito apropriada. Em seguida, podemos entender, neste livro, a sua dimensão fortemente formativa. Isto é visível, seja nas revisões teóricas, que encontramos em todas as páginas, claro, seja nas descrições da disciplina cirúrgica da abordagem das feridas de guerra. Com isso, o Carlos Ferreira teve a inteligência de não tornar este livro em mais um livro de texto de cirurgia. E, ao mesmo tempo, consegue ter uma excelente abrangência de todas as áreas anatómicas à custa da casuística impressionante que nos mostra. A propósito desta preocupação formativa, vou ler-vos aqui apenas 2 parágrafos. A formação em cirurgia de guerra constitui a pedra de toque. O cirurgião deve adquirir uma formação sólida com um programa escalonado, dirigido e adequado aos diversos tipos de lesões traumáticas complexas típicas deste ambiente. E no outro parágrafo, o ambiente austero e perigoso torna ainda mais desafiante a assistência a pessoas vítimas de ferimentos de guerra, sendo necessário que quem cuida venha preparado física e mentalmente para trabalhar nestes tipos de ambientes. Portanto, aqui uma alusão à preparação técnica, mas também à preparação física e mental. Neste livro, o Carlos não esqueceu os princípios éticos que devem orientar o cirurgião nas suas missões. A propósito disto, lembra a Convenção de Genebra de 1949 e lembra a necessidade de preservar a dignidade humana e respeitar o sofrimento humano. Este livro nasce da necessidade do Carlos de partilhar com os outros as suas experiências nestas missões. Esta dimensão altruísta da personalidade do Carlos é acompanhada por uma dimensão de excelência cirúrgica. Esta excelência cirúrgica, que eu tenho o privilégio de conhecer desde há alguns anos, é confirmada largamente pela casuística que está levantada. Não são casos que se ouviram falar, foram casos vividos e tratados em condições limite. Por último, o Carlos dá-nos neste livro uma dimensão humanitária, que é um reflexo do seu humanismo genuíno. Deparamos-nos com esta dimensão em todas as páginas do livro. Contudo, é especialmente presente quando se tratam de crianças. E a propósito disto, vou ler-vos mais um pequeno parágrafo. As crianças são as mais severamente atingidas por explosões comparativamente aos adultos, devido à sua proximidade com o chão, à curiosidade natural e à inabilidade para fugir eficazmente ao perigo. Ao longo destas páginas, portanto, encontrarão relatos médicos reais. São histórias de coragem, resiliência e compaixão
que mostram o impacto transformador da solidariedade e do compromisso médico com um mundo mais justo. Lembro-me da criança de 9 anos vítima de uma explosão, ou dos 3 irmãos que sofreram uma tentativa de decapitação. Ficam aqui estas notas para aguçar um pouco a vossa curiosidade também. Entende-se no livro que durante estas missões o Carlos Ferreira esteve a trabalhar silenciosamente nos bastidores do sofrimento humano, levando esperança, auxílio e dignidade a comunidades em situações de extrema fragilidade. Mas o regresso destas missões também não se tornava bastante difícil. E a propósito disto, vou ler-vos o último parágrafo. Ao terminar uma missão, por vezes, existe um desalento por regressar a casa e deixar os colegas locais sozinhos. Mas também existe um reconhecimento e um agradecimento genuíno e profundo por parte dos doentes e das pessoas que trabalharam connosco, que é muito difícil de descrever por palavras. É este prémio pessoal que nos estimula e que nos leva a querer voltar outra vez. Portanto, aqui uma nota para a ambição de voltar. Consegue-se encontrar também neste livro a preocupação por quem fica cá durante estas missões. Aqui umas palavras especiais de agradecimento, eu acho que todos nós, para a Inês, para a Sara e para o Pedro, pelo vosso apoio numa angústia silenciosa e resiliente. Daqui a 50 anos, provavelmente já cá nós estaremos, pelo menos alguns de nós, e nesta perspectiva, este livro também é um legado. Este livro, com as suas várias dimensões, não pretende apenas informar, mas também e sobretudo pretende formar e inspirar as novas gerações. Espero que cada leitor, seja médico ou não, sinta-se tocado por estas narrativas e compreenda que, por mais pequenos que pareçam os gestos, todos têm o poder de fazer a diferença. Espero que esta obra vos motive a olhar para o mundo com olhos aos olhos e, quem sabe, para os mais jovens, a envolver-se em iniciativas que possam mudar vidas, incluindo a vossa própria. Muito obrigado e uma excelente leitura. Obrigado pela atenção. Muito boa tarde, Sr. David Rodrigues, amigo da Inês, do Carlos, da Sara, do Pedro. Já percebi porque é que vocês ficaram em pé. É para dar uma mensagem às pessoas que estão a apresentar para serem breves. Não é? Tem que ser assim uma coisa mais rápida. E eu li, obviamente, o livro do Carlos e queria agradecer muito ao Carlos ter-me convidado para estar aqui. Acho que não há cursos para ser apresentador de livros, não é? Todos nós somos principiantes na apresentação de livros. E eu, muito brevemente, por causa de estar em pé, muito brevemente, gostaria de falar de 3 aspectos, 3 pilares que eu penso que são deste livro e que, no fim deste triângulo, nos levam ao Carlos. O primeiro pilar tem a ver com a guerra. Acho que a guerra está presente em todo o livro. E eu lembrei, já que estamos a comemorar os 501 anos do nascimento do nosso poeta Luís de Camões, que foi soldado e que foi ferido em guerra também. Ele escreveu nos Lusíadas: no mar, tanta tormenta, tanto engano, tantas vezes a morte apercebida, na terra, tanta gente e tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher um fraco humano, onde terá segura a sua curta vida? Que não se ame,
que não se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Luís realmente estava furioso com a guerra comercial. E nós realmente não temos muitos motivos para ser complacentes com a guerra. Nós muitas vezes temos a ideia que a Europa que é um lugar de paz, e é bom lembrarmos que foi a Europa que começou as grandes guerras mundiais no século XX, e é um dos continentes onde está a haver guerra neste momento. Osborne, um grande historiador do século XX, fez as contas quantas pessoas tinham morrido na guerra desde o século XVI até aqui, e concluiu que nós estamos a melhorar. Nós temos matado cada vez mais pessoas. No século XVII morreram mais pessoas que no século XVI, no século XVIII mais que no XVII, e nós estamos agora no século XXI a ver se batemos o recorde do século XX. E isso é qualquer coisa de horrível em termos do que é a nossa vivência. Clausewitz, um grande teórico da guerra, dizia que ele não entendia porque é que se faziam guerras. Ele dizia, as guerras fazem-se porque as pessoas não se querem sentar à mesma mesa. Mas no fim, acabam todos sentados à mesa. No fim, acabam todos. E esta insanidade da guerra, não é? Esta guerra que não tem segundos vencedores, não é como uma corrida, não há segundos vencedores da guerra. Nem primeiros. A guerra é realmente esta desgraça, uma abolição bárbara de toda a humanidade, de todos os direitos humanos, de todos os deveres humanos. E é neste panorama que o Carlos mergulhou. É um panorama que não se passa só no momento da guerra, não é? O Cecil Harrison dizia: "War is never over. Through the treaties may be signed, the memories of the battles are forever on our minds." Isto é, as memórias da guerra, por muitos tratados que sejam assinados, permanecem sempre na nossa memória, nas memórias que passaram pela guerra. Portanto, o primeiro ponto, muito brevemente, seria sobre a guerra, sobre a insanidade da guerra e, sobretudo, sobre toda esta ideia também de uma paz falsa. Os romanos diziam: se vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara a guerra. E eu lembrei-me desta frase quando se diz que Portugal, que está a gastar menos de 2% na cultura, vai gastar 3% no final de 2030 em armamento. Hoje fala-se em rearmamento da Europa. Rearmamento da Europa. Uma coisa que não ouvíamos falar há 70 anos. Rearmamento da Europa. Acho que é uma preocupação toda e que acho que todos nós partilhamos isso. O segundo pilar que eu queria falar é sobre cirurgia. E aqui é muito interessante, porque eu de cirurgia não sei nada. A única coisa de cirurgia que eu conheço mais ou menos é a preparação do peru do Natal. Okay? É preciso saber onde está aquela... E mesmo assim não muito competente. E eu apreciei sobretudo esta ideia que o Carlos apresenta no livro, que a cirurgia está cada vez mais especializada, não é? Qualquer dia temos um cirurgião só com o olho direito e outro com o olho esquerdo, qualquer dia, não é? E nós encontramos aqui, em todo o livro, esta perspectiva diferente de um multitask cirurgião, um cirurgião multitask, que de certa maneira é uma característica feminina, não é, Carlos? Multitask, não é? Fazer um pouco de uma característica feminina. E o Carlos diz, numa certa altura, diz que é muito importante para fazer este tipo de cirurgia, que passou do super especializado para o super generalista, basicamente é isto. O Carlos diz que é preciso mudar o mindset e o skill set. Eu não concordo, Carlos. É preciso mudar pelo menos o mind 8 e o skill 8. Já não chega ao 7, de tanto que é preciso mudar. Na página 53, o Carlos diz assim: os cuidados perioperatórios são limitados, faltam máquinas de anestesia e oxigênio engarrafado. Por isso, é comum fazer cirurgias complexas apenas com ketamina e opiáceos, ou um anestésico espinal. A ventilação pós-operatória, na maioria das vezes, não é uma opção, e as estratégias para fornecer essa terapêutica podem incluir até mesmo a ventilação manual do doente em ambulatório por parte dos familiares. Incrível, bem? Incrível. Isto vem no livro. E dizer, obviamente, que todas estas condições nos levam a ter um olhar de admiração. Como é que uma pessoa consegue fazer esta mudança deste mindset de estar num campo cada vez mais especializado, mais técnico e arriscar-se
ter o arrojo de ir trabalhar num campo da super generalização. O terceiro pilar é, obviamente, sobre a ética humanista. Aliás, já falou o meu colega. A ética humanista. Que é, o que é que eu tenho a ver com isso? Há guerra no Sudão. O que é que eu tenho a ver com isso? E problemas já eu tenho que chegar. Problemas já eu tenho. Mas, e depois ainda há outra coisa. Se eu não resolvo os problemas em Portugal, vou agora resolvê-los para o Sudão. E acho que isto são questões que, digamos, o homem da rua colocaria. Aquelas pessoas que diziam, eu não vou a Paris antes de ir a Foscoa. Primeiro resolvo aqui, só depois eu vou a Paris. E o Carlos teve este arrojo ético de dizer que a minha ética não é uma ética doméstica, não é uma ética fechada, mas é uma ética universalista. E uma ética universalista é, sobretudo, uma ética humanista. Basicamente, o que o Carlos acredita é que nós temos que trabalhar com as pessoas onde elas estão e no lugar onde elas estão. Isto é válido para tudo. É válido até para a educação. Quantas vezes nós, às vezes, estamos na educação à espera que a pessoa esteja noutro lugar, quando a pessoa está naquele lugar. E é nesse lugar que nós temos que ir buscar. E foi isso que fez o Carlos. O Carlos foi buscar o humanismo e a humanidade onde ele estava. Onde ele estava. Como diz o Sérgio Godinho, o Carlos não esperou pelo comboio na paragem do autocarro. Ele foi esperar o comboio na paragem do comboio. E a primeira questão é esta ética universalista do Carlos. A segunda coisa que eu gostava de realçar do Carlos é a juventude. A juventude que não tem nada a ver com a idade. Que não tem nada a ver com a idade. Não tens de dizer que não. Não tem nada a ver com a idade. Que é como é que a pessoa consegue, como a pessoa tem generosidade, tem segurança para mudar completamente o seu software profissional e o seu software mental. Isto chama-se juventude, nem que se tenha 100 anos. Isto é juventude. A terceira questão era, sem dúvida, a serenidade. Foi qualquer coisa que eu vi no livro. O livro tem uma serenidade que é, eu imagino, pessoalmente, que se eu estivesse no cenário onde está o Carlos, eu acho que gritava as mãos à cabeça e saía a gritar pela porta fora, não é? Mas há uma serenidade em tudo, no sentido de bom senso, de calma, de procurar encontrar em situações muito difíceis as melhores respostas. E o Carlos não se esquece de levar 2 garrafas de vinho na bagagem. É por isso que nós estamos cá, não é, Carlos? Porque esta vez descia para a próxima viagem. O Carlos não se esquece de levar 2 garrafas de vinho na mala. E isso também diz muito sobre esta serenidade, sobre esta alternância, a alternância do que é a tensão e a relaxação. E há uma questão que eu penso que é muito importante, que é a resiliência. A resiliência, quando nós falamos em resiliência, basicamente a resiliência é a capacidade que qualquer corpo tem de regressar à forma inicial depois de ter sido tratado, não é? Um colchão é bastante resiliente, se ele aperta, ele volta ao mesmo sítio. E o que nós vemos aqui é como é que o Carlos consegue passar a mesma frase da página 233 que eu tinha para ler. Como é que o Carlos consegue fazer esta passagem, este jet lag emocional desta situação para regressar ao seio da família, para regressar ao seio dos amigos e dos seus amigos no hospital. Estou a terminar. Quero dizer, Carlos, que nós que estamos aqui, estamos todos no mesmo exército que tu. Só que uns são contabilistas, outros são psicólogos, outros são motoristas, outros são professores, outros são enfermeiros, mas nós estamos todos no mesmo exército que tu. Só que tu estás na trincheira da frente. Tu ofereceste-te para estar na trincheira da frente. E por isso é que tu dás sentido àquilo que nós fazemos. Dás sentido aos enfermeiros, dás sentido aos psicólogos, aos professores e a todas as pessoas que estão no mesmo combate que tu. Tu dás sentido por estar
na trincheira da frente e diz-nos, traz-nos sempre a dizer, com o teu exemplo, será que vocês não podiam fazer mais? E é isto que eu aprendi com o teu livro, Carlos. Muito obrigado por teres escrito e muito obrigado por seres meu amigo. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelas palavras. Obviamente que as sementes são sempre muito sentidos e muito do que está escrito no livro devo a vocês, ao vosso companheirismo, amizade, que me permite muitas vezes, nestes ambientes, pensar que existem outras coisas boas. Queria agradecer a uma pessoa especial, a doutora Ana Cristina, se ela está aí ou não. Ana. E a Ana começamos isto na mesma altura. É a minha madrinha, a minha mentora e irmã. E a fortuna de São. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, se tiverem a oportunidade, há um momento de prova de um vinho extraordinário que eu ouvi da Vila Oeiras, que eu conheci, que provassem. Podem ir lá para casa, mas têm que pagar. É um vinho muito bom que eu aconselho vivamente a apreciar. E enquanto estiverem a apreciar. E podem também pedir ali qualquer coisinha, mas não digo.
Eu vim agora com vocês não. Eu também estou aqui. Está bem? Está bem?